A sala de aula estava em silêncio sepulcral. 15 professores já haviam tentado. Psicólogos, coordenadores, até a diretora com seus 20 anos de experiência. Nada. O menino permanecia mudo, encolhido debaixo da carteira, os olhos fixos no chão como se ali estivesse escrito o segredo de sua dor. Era o 5º dia consecutivo. Lucas, apenas 8 anos, havia se transformado em um enigma que ninguém conseguia decifrar. Chegava à escola normalmente, mas na hora de entrar em sala, algo nele se quebrava. Corria para debaixo da mesa, e ali ficava, imóvel, surdo a qualquer palavra de conforto ou autoridade. Os pais estavam desesperados. A escola, em pânico. Cada profissional que entrava naquela sala saía derrotado, carregando o peso da impotência. Tentaram de tudo. Palavras doces, firmeza, silêncio respeitoso. Até mesmo ignora-lo esperando que saísse por conta própria nada funcionava. Lucas estava preso em sua própria fortaleza invisível. Mas então, na tarde de sexta-feira, quando todos já haviam desistido e cogitavam chamar os serviços de emergência, algo extraordinário aconteceu. Um homem de uniforme azul, cabelos grisalhos e mãos calejadas pelo trabalho, entrou na sala. Não era pedagogo, não tinha diploma universitário pendurado na parede. Era apenas um zelador da escola, seu João, conhecido por todos, mas realmente visto por poucos. O que aconteceu nos próximos 3 minutos desafiou toda a lógica educacional. Sem teorias rebuscadas, sem técnicas de Harvard, apenas com uma simplicidade desconcertante, aquele homem conseguiu o impossível. Lucas saiu debaixo da carteira. Segurou sua mão e sorriu pela primeira vez em 5 dias. Como? Essa história vai mudar completamente sua forma de enxergar conexão humana e inteligência emocional. Prepare-se para uma lição que nenhuma universidade ensina. Antes de mergulharmos nessa história incrível que aconteceu em uma escola da Zona Norte de São Paulo, eu preciso te fazer um pedido especial. Se essa narrativa está tocando o seu coração já nos primeiros segundos, deixa aquele like maroto aqui embaixo. Isso ajuda demais o canal a levar histórias reais e inspiradoras para muito mais pessoas que precisam acreditar na bondade humana. E por favor, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Toda semana eu trago histórias verídicas que vão restaurar sua fé nas pessoas. São relatos que a mídia tradicional não mostra, mas que acontecem todos os dias. Em escolas, hospitais, ruas e comunidades ao redor do mundo. Você não vai querer perder nenhuma delas. E deixa nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Eu adoro saber que essas histórias estão alcançando corações em todo o Brasil, e até fora dele. Já recebi comentários de gente de Portugal, Angola, Moçambique. É incrível como a bondade não tem fronteiras. Então comenta aí, assistindo de sua cidade. Vou responder o máximo que puder. Agora sim, vamos à história que vai te emocionar e te fazer refletir profundamente sobre o que realmente significa conectar-se com outra pessoa. Uma história sobre humildade, sabedoria de vida e sobre como às vezes as respostas mais profundas vêm das pessoas mais simples. Essa é a história de seu João, um zelador de 62 anos, que sem querer, deu uma aula de humanidade para toda uma equipe de educadores altamente qualificados. Pegue um lenço, porque essa história é daquelas que mexem com a gente de verdade. Tudo começou numa segunda-feira comum de abril. Lucas chegou à Escola Municipal Santos Dumont como sempre, mochila nas costas, tênis surrado, cabelo despenteado pela correria matinal. Sua mãe, Dona Márcia, trabalha como diarista e mal consegue acompanhá-lo até o portão, antes de correr para o primeiro emprego do dia. O pai, caminhoneiro, passa semanas fora de casa nas estradas. O menino atravessou o pátio, acenou para alguns colegas, mas quando a professora Juliana o chamou para entrar na sala do 3º ano B, algo mudou. Seus olhos se arregalaram, o corpo enrijeceu, e, antes que qualquer adulto pudesse reagir, Lucas se jogou debaixo de uma carteira no fundo da sala e se encolheu em posição fetal. Não estava chorando, não estava gritando, apenas vazio. A professora Juliana, com 15 anos de magistério, tento do tudo, ajoelhou-se no chão, falou suavemente a Fareço Água. Perguntou se ele estava com dor, se algo havia acontecido. Silêncio absoluto. Os outros alunos observavam, curiosos e preocupados. Alguns tentaram se aproximar, mas Lucas parecia não ouvir nada nem ninguém. Era como se tivesse erguido uma parede invisível ao seu redor. Chamaram a coordenadora pedagógica, Silvia, especialista em educação inclusiva, com mestrado em psicopedagogia. Ela tentou uma abordagem diferente. Deu espaço ao menino. Pediu que a turma seguisse com as atividades normalmente, tentando criar um ambiente menos pressionador. 2 horas se passaram. Lucas permanecia imóvel, respirando pausadamente, os olhos perdidos em algum ponto distante, que só ele conseguia enxergar. Os pais foram contatados. Dona Márcia largou tudo e correu para a escola.
o coração aos pedaços. Quando viu o filho naquele estado, desabou, abraçou-o, implorou que saísse, prometeu sorvete, prometeu o brinquedo que ele queria, prometeu tudo. Lucas piscou lentamente, reconheceu a mãe, mas não se moveu. Foi a cena mais dolorosa que a equipe escolar havia presenciado em anos. Decidiram levá-lo para casa. Com muito custo, conseguiram retirá-lo dali, mas ele estava como um boneco, permitindo ser movido sem reagir ou colaborar. Durante o restante do dia, em casa, Lucas voltou ao normal gradualmente. Brincou, comeu, assistiu desenhos. Parecia que nada havia acontecido. Dona Márcia e seu esposo, que voltou às pressas de uma viagem, ficaram desconcertados. Seria algo na escola, um trauma específico, mas Lucas gostava da escola, tinha amigos, nunca reclamara de nada. Na terça-feira, o pesadelo se repetiu. Lucas entrou no pátio. Tudo bem, mas ao se aproximar da sala de aula, o gatilho invisível foi acionado novamente. Debaixo da carteira, posição fetal, ou herpetida. Desta vez, chamaram a psicóloga da rede municipal, Ana Paula, que fez graduação na USP e tinha experiência com casos complexos de trauma infantil. Ela tentou técnicas de respiração, de visualização, de construção de diálogo gradual. 4 horas de tentativas cuidadosas e profissionais. Resultado: 0. Quarta-feira, quinta-feira. A rotina macabra se repetia. Cada dia, um novo profissional era chamado: um neuropsicopedagogo, uma terapeuta ocupacional. A vice-diretora, mulher durona que impunha respeito até nos alunos mais rebeldes, tentou uma abordagem mais firme, estabelecendo limites claros. Nada, absolutamente nada tocava Lucas em sua fortaleza silenciosa. Os professores começaram a murmurar nos corredores. Alguns achavam que era birra, outros suspeitavam de algo muito mais profundo. A diretora, Carmen, estava perdendo o sono. Nunca, em 30 anos de educação, havia enfrentado algo assim. Um menino que simplesmente desligava. As teorias se multiplicavam. Abuso doméstico, mas as assistentes sociais não encontraram evidências. Transtorno do espectro autista, mas Lucas sempre fora comunicativo e social. Algum trauma recente, mas nada havia mudado em sua rotina. Na sexta-feira de manhã, a escola inteira estava em polvorosa. Alguns pais já haviam ligado, preocupados com a criança problemática que estava atrapalhando as aulas. Dona Márcia chorava ao telefone com a diretora, sentindo-se impotente e julgada. Lucas, alheio a todo esse turbilhão, repetiu seu ritual. Entrou, avistou a sala, mergulhou debaixo da carteira. Desta vez, porém, algo de diferente estava prestes a acontecer. Algo que ninguém poderia prever. Era quase meio-dia de sexta-feira quando seu João empurrou o carrinho de limpeza pelo corredor do segundo andar. Ele havia trabalhado naquela escola por 18 anos, visto gerações de crianças crescerem, milhares de histórias se desenrolarem entre aquelas paredes. Era um homem quieto, de poucas palavras, que cumprimentava a todos com um sorriso genuíno e estava sempre presente, mas de alguma forma invisível. Naquela manhã, enquanto limpava as janelas próximas à sala do terceiro ano B, não pôde deixar de notar a movimentação incomum. Vira professores entrando e saindo, ouvira conversas sussurradas, cheias de preocupação. Sentir o clima pesado que pairava no ar. Seu coração de avô de 6 netos apertou. Alguma criança estava sofrendo, ele sabia. Durante o intervalo do lanche, enquanto limpava o refeitório, ouviu 2 professores comentando sobre o caso do Lucas. Ele conhecia o menino, sempre o via correndo pelo pátio, jogando futebol com os amigos. Um moleque esperto e sorridente. Seu João ficou pensativo, uma ruga de preocupação se formando em sua testa marcada pelo sol de muitos anos de trabalho. Quando voltou ao segundo andar após o almoço, viu através da porta entreaberta da sala. Lá estava um menino, encolhido debaixo da carteira, e ao redor dele, 3 adultos conversando em voz baixa, claramente sem saber o que fazer. Um deles era a diretora Carmen, que ele respeitava muito. Ela parecia exausta, derrotada, algo que ele nunca havia visto naquela mulher forte. Algo dentro de seu João se mexeu. Não era presunção nem arrogância. Ele sabia seu lugar, mas também sabia que às vezes, só às vezes, a solução vem dos lugares mais improváveis. Bateu levemente na porta. Carmen virou-se, surpresa ao vê-lo ali. Seu João, precisa limpar a sala agora? Ele tirou o boné, um gesto de respeito que sempre fazia quando falava com os doutores, como chamava os professores. Doutora Carmen, com o perdão da ousadia. Posso tentar? As palavras saíram suaves, quase um pedido de desculpas. A diretora piscou, confusa, olhou para a psicóloga e para a coordenadora. Ambas deram de ombros. Um gesto que dizia: por que não? Nada mais está funcionando mesmo. Carmen assentiu, cética, mas sem energia para argumentar. Fique à vontade, seu João. Nós vamos esperar lá fora. O zelador entrou na sala.
Os passos pesados de suas botas de trabalho ecoaram no silêncio. Ele não foi direto até Lucas. Em vez disso, caminhou até a janela, abriu um pouco mais, deixando a brisa entrar. Depois, com uma calma que parecia desacelerar o tempo, arrastou uma cadeira, posicionou-a a uns 2 metros da carteira onde Lucas se escondia, e sentou-se. Não falou nada. Apenas sentou e respirou. 1 minuto passou. 2, 3. As pessoas do lado de fora da sala começavam a ficar impacientes, mas seu João permanecia imóvel. Sentado naquela cadeira pequena demais para seu corpo grande, as mãos calejadas repousando sobre os joelhos. Então, suavemente, ele começou a cantarolar. Não era uma música conhecida, não tinha letra. Era uma melodia que seu pai cantava para ele quando era criança. Lá no interior de Minas Gerais, uma cantiga de ninar que acalmava o gado ao entardecer. A voz grave e rouca de seu João preencheu a sala como um cobertor quente. Não era afinada, não era perfeita, mas tinha algo nela. Verdade, humanidade, memória de coisas simples e genuínas. E então, depois de talvez 30 segundos daquela cantiga, ele viu. Lucas piscou diferente. Depois moveu levemente a cabeça, como alguém que desperta de um transe. Seu João parou de cantarolar e falou, sem olhar diretamente para o menino. Sabe, quando eu era pequeno como você, às vezes as coisas ficavam grandes demais na minha cabeça. Aí eu me escondia no galinheiro lá de casa. Ficava quietinho entre as galinhas. E elas não me julgavam, não me pressionavam. Só ficavam ali, existindo junto comigo. Ele fez uma pausa. Aqui embaixo da mesa, deve ser um lugar assim, né? Um lugar onde o mundo não cobra nada de você. Lucas virou o rosto. Pela primeira vez em 5 dias, ele olhou para alguém de verdade. Seus olhos encontraram os de seu João. E naquele encontro de olhares algo sei rampu. Você também ficava com medo? A voz do menino era um fio, frágil como vidro. Seu João sorriu. Um sorriso que carregava todas as suas décadas de vida. De dores superadas, de medos enfrentados. Todos os dias, meu filho. Tido os dias. Mas sabe o que eu descobri? O medo fica menor quando a gente não fica sozinho com ele. Ele estendeu a mão, não de forma insistente, apenas ofereceu. Não precisa sair, se não quiser. Mas se quiser tentar ficar com medo lá fora junto comigo, eu fico do seu lado. Que tal? Lucas olhou para a mão grande, áspera, honesta. Olhou para o rosto sincero do zelador. E então, lentamente, como uma flor se abrindo ao sol, ele estendeu a mão pequena e a colocou na de seu João. Foi um momento eterno, congelado no tempo. Seu João não puxou, não apressou. Apenas segurou aquela mãozinha com a ternura de quem segura algo precioso e frágil. E Lucas, no seu próprio tempo, começou a se arrastar para fora de debaixo da carteira. Quando finalmente ficou de pé, seus olhos estavam marejados. Mas pela primeira vez em dias, ele sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas real. Quando seu João abriu a porta da sala, segurando a mão de Lucas, o corredor inteiro pareceu suspirar em uníssono. Dona Márcia, que havia sido chamada novamente, caiu de joelhos e abraçou o filho, chorando de alívio. Os professores olhavam atônitos, incapazes de compreender completamente o que havia acabado de testemunhar. A diretora Carmen se aproximou de seu João, os olhos brilhando de lágrimas. Como? Como você conseguiu? O zelador deu de ombros, modesto como sempre. Acho que eu só deixei ele ver que não estava sozinho no medo dele, doutora. Às vezes a gente não precisa de solução, só precisa de companhia. Eram palavras simples, mas carregavam uma sabedoria que dezenas de diplomas não haviam conseguido alcançar. Lucas voltou às aulas normalmente na semana seguinte. Descobriu-se depois que ele estava aterrorizado por causa de uma prova que achava que não conseguiria fazer. Um medo que foi crescendo, até paralisá-lo completamente. Mas o mais importante não foi a descoberta da causa. Foi a descoberta de que a conexão humana verdadeira não depende de títulos ou técnicas. Às vezes, depende apenas de um coração disposto a sentar-se ao lado de outro coração e dizer: eu vejo você. Você não está sozinho. E você, já viveu, ou presenciou um momento em que a simplicidade venceu a complexidade? Conta nos comentários! E não esquece, like, inscrição e sininho. Até a próxima história.